Sejam muito bem-vindos ao programa Itipar. A apresentação, Pastor Alessandro Rodrigues. Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui na UAU Web TV, apresentando essa programação da Itipar. Pastor Alessandro Rodrigues, teologia dentro da sua casa. Para nós hoje é um grande prazer de poder estar aqui acompanhado com os nossos ilustres amigos, Pastor Joel. Deus abençoe pela sua participação. Muito obrigado, viu? Se quiser pode ir. Também agradecer aqui o Marcelo, né? Que faz parte aí de um trabalho voluntário, né? Voluntário. De poder ajudar as pessoas. Isso é interessante. Para nós é motivo de satisfação estar ladeado, né? Perto desses homens aqui, que tem um trabalho executivo na obra, no reino, para que o Senhor seja glorificado. Eu quero já de antemão agradecer meu amigo Valtencir. Cadê você, Valtencir? Aonde você está? Deus abençoe. Olha lá. Olha o Valtencir ali. Muito obrigado, Valtencir, pela oportunidade de poder estar aqui. E também, já de antemão, agradecer Pastor David. Aonde está o Pastor David? Oh, glória! Maravilha! Você que está nos acompanhando aí, já aproveita aí esse momento tão especial de poder estar adorando a Deus também, nesse momento de estudo teológico, e também partilhar momento de comunhão e experiência dos nossos irmãos que está aqui também do nosso lado. Já de antemão, vamos começar com uma oração? Vamos agradecer a Deus por esse dia tão especial. Vamos lá? Pastor David, leva a Deus em oração. Pastor Joel. Senhor Deus, Pai amado, te glorificamos nessa noite pelas suas ricas e infinitas, Pai amado, bênçãos sobre nossas vidas, através do seu amor, da sua fidelidade, do seu cuidado para com nossas vidas. Estamos aqui para glorificar, exaltar e bendizer o seu nome, através de nossas vidas. Que todos os ouvintes desse programa nessa noite venham ser impactados no profundo, no oculto, no escondido, através do teu Espírito que é santo. Assim nós te pedimos a direção desse programa. A ti a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Amém. Que linda oração, né? A Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença e se converter dos seus maus caminhos, então, olha só que interessante, eu vos ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei as vossas terras. Irmãos, é tão importante a gente entender o propósito de Deus em nossas vidas. Hoje nós estamos aqui com esse objetivo, o propósito, de entender qual é a direção de Deus em nossas vidas. Pastor Joel fez uma oração aqui como uma introdução. E toda introdução tem que ter uma oração. Não, Marcelo? Exatamente. Tem que ter uma oração, né? O que você me diz sobre a oração? É tudo. Hoje, no mundo que nós estamos, a oração é tudo. É tudo. Sem né? oração, não damos um passo à frente. Não damos um passo à frente. A oração é a base. É a base. Né? A oração é uma estrutura de nossas vidas. Né? Vivemos porque nós estamos debaixo de uma oração. Nossa. E o que faz você, eu, nós, a sociedade ficar forte é através da oração. A oração move o céu. A oração, ela tira todo o impedimento. Adora a Deus nesta noite, meu irmão, de saber que a tua oração, dentro dessa introdução, ela está movendo montanha nesta noite. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Do Senhor. É de lá que vem o nosso socorro. Vamos lá? Vamos começar com o nosso Minuto Palavra. Nós iremos agora apresentar esse momento da palavra, que é minuto de ouvir a palavra do Senhor.
Está escrito no segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 até o 17. Olha só que interessante. Dentro do tema que nós iremos falar hoje, a ética cristã. O que diz dentro desta palavra tão especial, tão saborosa, o alimento que está sendo levado dentro da tua casa, a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz assim, que o nosso Senhor, Ele é o nosso pão, o nosso alimento, que sustenta a nossa alma. Olha o que diz. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, primeiro, para ensinar, segundo, para redatar, perfeitamente instruído para toda boa obra. Antes de começar aqui, hoje nós estamos aí com o tema ética cristã, mas eu quero ouvir uma palavrinha também, com a experiência do nosso irmão Marcelo, né? Um trabalho voluntário, né? Ele que está dentro desse repertório aí, ele vai falar um pouquinho dessa atividade que ele tem feito para ajudar a sociedade, ajudar o povo. Com vocês, Marcelo. A paz a todos. Hoje, exatamente no dia 3, faz 70 dias que estamos na rua. Desde quando começou essa pandemia, eu e minha esposa não poderíamos ficar dentro de casa, com tanta gente passando necessidade. Aí eu peguei e falei para ela, vamos montar, a gente já faz parte do grupo do Motoclube Old Indias Brasil, né? O grupo Abraçando a Rua, fazemos parte também. Antes da pandemia a gente já levávamos lanches por morador de rua, uma vez por semana. E não poderíamos ficar dentro de casa e o nosso povo passando necessidade. Eu juntei com os grupos e estamos de voluntário em várias ações, arrecadando alimentos, entregando alimentos e levando a palavra, né? Porque às vezes a gente leva o alimento tudo e não é tudo. A palavra faz a diferença na família desse pessoal aí que está 30 dias, 40, 50... Hoje faz 70 dias, agora que teve nosso relaxamento aí, né? Eu, particularmente, em São José, não vi parar. Essa situação eu não vi parar. São José dos Campos, nós estamos bem diferente do resto do Brasil. Porque São José, eu que estou na rua diariamente, o nosso, como que se diz, o nosso... deu mais ou menos meio a meio, desde quando começou. E de segunda para cá, né, que foi esse relaxamento afrouxado aí, acho que passou de 60%, 70% do pessoal na rua. E lembrando, né, porque o vírus está aí. Vamos cuidar uns dos outros, para não se expandir, né? Sim, claro. E já temos experiência também, pastor, quando começou a pandemia aqui, recém tínhamos vindo de Guarujá. Sim. Nós fomos para Guarujá, naquele desabamento que teve, naquela chuva de uma segunda-feira de madrugada, que faleceu os 2 bombeiros, faleceu aqueles 60 e poucas pessoas que eram das comunidades. Sim, sim. Eu e a esposa ficamos 5 dias no Guarujá, de voluntários também. Ajudando, né? Lá também. Auxiliando as pessoas de lá. Auxiliando as pessoas. Ficamos no alojamento com 336 pessoas no alojamento. Ficamos durante 4 dias lá e chegávamos às 7 horas da manhã e até meia-noite. Ajudava na arrecadação, na separação e na distribuição de alimentos, roupas, sim, legal. Com as famílias também. Irmãos, o Marcelo, ele tem um trabalho de cesta básica, né? Entrega cesta básica, fora as outras atividades social, né? O nosso forte é festa, né? Que sou dos voluntários da solidariedade. O nosso forte, nosso foco é festa. A gente leva festa nas comunidades, leva festa nos bairros, festa de aniversário pode ser também, como já fizemos festa de aniversário. Fora de época de Natal, fora de época de
Dia das Crianças. É o ano inteiro a gente fazendo festa. Agora, por causa dessa pandemia, aí as festas pararam, Páscoa parou todos os eventos, e aí a gente focamos em alimentos, que agora é o que o pessoal está precisando, alimentos. E agora, nesse 1º de junho, foi segunda-feira, nós começamos com a campanha de cobertor, agasalho e cobertor. Além do alimento, nós estamos nessa campanha de agasalho e cobertor, que vai vir um frio aí. Maravilha, maravilha. Irmãos, até ele está fazendo parceria aí, quem sabe o Tencer não sabe, mas ele tá no mesmo comboio, né? Na entrega de cesta básica aí para as pessoas que precisam. Isso é maravilhoso. Isso. Deus abençoe, viu, Ele está com a Marcelo? gente no SJC Sem Fome, que é um outro programa que foram as ONGs, né? A prefeitura cedeu lá o fundo social. Espaço, né? O espaço para né? A gente arrecada, monta e entrega. Isso começou em 3 de abril. Já foram entregues aproximadamente aí 16, 17 mil cestas. 17 mil cesta básica, né? Mais de 200 toneladas de alimentos. O bom samaritano, né, pastor? Né? A gente tem que ter essa... A fé e colocando em prática. Sim, claro, com certeza. Vivendo o evangelho. Sim, com certeza. Isso faz parte do nosso repertório. Irmãos, vamos falar um pouquinho de ética? Eu tô com uma introdução aí que nós iremos falar hoje, né? O que é ética cristã, né? A Bíblia, o manual da ética cristã, histórias dos filósofos na ética. Olha só que interessante. A ética cristã na família. Quando nós falamos de ética, né? É um assunto importantíssimo. Falar de ética, de comportamento, de postura, de conduta. E isso tem que fazer parte do nosso repertório. Eu começo a analisar quando o próprio Deus, ele libera para Moisés os 10 mandamentos. Êxodo 20, do 2 adiante. Sim, Êxodo. E você vê Deus liberando para Moisés os 10 mandamentos, Marcelo. Falando sobre ética, tratando com a sociedade o comportamento, né? E o próprio Deus agora, ele libera para Moisés, né? Ele está trazendo para a sociedade um bom comportamento, a convivência, como nós devemos conviver com pessoas que estão do nosso lado. Qual é o tipo de responsabilidade que nós temos que tomar? Olha só, você vai ver aí no slide aí, a ética dos 10 mandamentos. O próprio Deus agora libera essa ética, falando desse comportamento, e você vai ver no livro do Êxodo, capítulo 20, do 1 até o 17. Primeiro, não terá outros deuses diante de ti. Olha só, nós estamos falando da ética dentro da religiosidade. E olhando para esse comportamento mosaico, o próprio Deus entrega na mão de Moisés para que o povo viesse a viver com um bom comportamento dentro da sociedade. E olhando para o primeiro livro, dentro dessa questão, o próprio Deus, quando criou o homem, ele trouxe uma ética de comportamento. Vivenciar dentro da comunidade. E a Bíblia, primeiro, ela nos ensina, ela depois denuncia, ela corrige e ela instrui em justiça. Você já pensou como você está sendo diante do seu comportamento e da sua conduta? Como nós estamos vivenciando dentro da sociedade? Qual é a nossa conduta dentro desse parâmetro que nós estamos vivendo? Nós estamos aí dentro de um sistema crucial, dentro dessa pandemia que atingiu todo o nosso universo. Mas qual é a sua conduta? Qual é a ética que nós estamos vivendo? Olha só o que diz dentro desse repertório. A ética é a conduta ideal do indivíduo. Meu irmão, você já prestou atenção dentro desse mandamento que a palavra nos ensina
como eu devo viver com a sociedade. Como eu devo tratar a sociedade dentro da ética da minha responsabilidade. Tem muitas pessoas que estão fora da ética, que não vivem dentro de uma boa conduta. E isso é um perigo para as nossas vidas. O que seria ética? O que seria ética, pastor Joel? Bom, dentro dessa conduta, ética. a sociedade ela é constituída por algumas normas, por algumas atitudes e algumas regras. Ética se define como comportamental, seja no âmbito humano, social e religioso. Não tem como a pessoa viver no globo terrestre, em sociedade, se sociabilizar com outras pessoas, sem utilizar a premissa básica da ética. Porque quebrando um desses três aspectos, ela vai estar ferindo diretamente a ética. Olha só que interessante, irmãos. Falando desses três parâmetros dentro da ética, se eu não tiver um bom segmento, eu vou estar quebrando a regra, né? E quando se fala de ética, né, o próximo slide aí você vai ver o que é ética cristã. Pastor Joel, ele deu aqui um respaldo, né, falando sobre a ética, quebra de regra. Se eu quebrar a regra dentro da ética, eu vou estar ferindo, denegrindo até mesmo a minha própria conduta, a minha imagem, né? Olha só o que diz aqui. O que é ética cristã? Ética é um conjunto de regras e preceitos a serem seguidos. Dentro dessa contextualização, eu tenho que seguir as regras. Eu não posso fugir dentro desse parâmetro, seja na política, seja na arte, seja na ciência, seja na economia. Todos os povos estão observando um clamor, uma exigência por padrões de ética, de comportamento, conduta, regra. Nós temos que ter uma boa conduta, porque eu não posso demonstrar que eu sou bonzinho perto dos meus amigos aqui, aparentemente, né? E de repente, quando eu não estou perto dele, eu vou demonstrar o meu verdadeiro comportamento. Qual é o nosso tipo de responsabilidade dentro dessa ética? Dentro da conduta. Porque dentro do profissionalismo, você tem que respeitar a ética. Se você é um empregado ou se você é um empresário, temos que respeitar o comportamento da ética profissional. Dentro de uma igreja, eu tenho que respeitar a ética da doutrina. Se eu estou dentro daquela igreja, se eu estou convivendo em comunhão com os meus irmãos, eu tenho que participar também dentro daquela regra, dentro daquele regime que foi estabelecido. Agora, se eu não seguir a ética dentro de uma congregação ou congregacional, eu estou sendo antiético, mal educado, irresponsável, meu irmão. Isso nós temos que apontar, porque a palavra diz assim, que ela é para redaguir. Mas o que significa essa palavra redaguir? Acusar os nossos erros. Porque quando nós acusamos os nossos erros, a partir do momento que nós estamos debaixo desse parâmetro, que é a ética, eu tenho que ver qual é os meus erros para consertar. Isso faz parte do nosso repertório. Eu tenho que seguir, é o que o pastor Joel acabou de falar aqui. Eu não posso quebrar esse parâmetro. Eu não posso quebrar as regras, porque eu estou vivendo com a sociedade. Imagina o trabalho que você faz. A entrega de cesta é um antiético. É um irresponsável.
quer aproveitar o momento, um oportunista. E isto nós estamos vendo em vários lugares. Pessoas que aproveitam a fraqueza. Agora nós temos pessoas que realmente estão aqui ajudando. Eu não posso viver debaixo de uma irresponsabilidade. Porque quando Deus coloca o decálogo nas mãos de Moisés, os 10 mandamentos, era uma regra dentro da sociedade para se viver. Imagina se eu não viver dentro desses padrões. Eu estou vivendo com pessoas. É difícil viver com pessoa, pastor Joel? Não. Não, né? A partir do momento que eu seguir os padrões éticos, eu posso ter uma boa convivência. Sim. A Bíblia nos relata que, desde o seu primeiro livro ao último, seja no Antigo ou no Novo Testamento, a ética é a supra-sumo da palavra de Deus. Pela ética de Deus, os mundos foram criados. Pela ética de Deus, do pó da terra, ele criou o ser humano. Sim. E pela ética de Deus, ele deu a salvação em Cristo Jesus. Só que a palavra de Deus nos ensina que quantos vivos na face da terra, temos que andar debaixo da ética da palavra de Deus. Porque somos cercados por uma nuvem de testemunha. Testemunho. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O mundo tem que ver a ética de Cristo brilhando em nossas vidas. Sim. Quando ele instituiu os 10 mandamentos, eu também falo que no Novo Testamento, se você pegar o Sermão da Montanha, Mateus 5, se eu não estou enganado, do 17 ou 27 para frente, fala o Sermão da Montanha, fala que Jesus, com a narrativa da voz dele, ensinando o povo a ter ética no Novo Testamento. O que acontece é que, como nós estamos muito perto, se aproximando ao fim de todas as coisas, sim, ao arrebatamento da igreja, aonde o Espírito Santo vai ser retirado da terra junto com a noiva, algumas pessoas estão brincando com a ética cristã. Sim. Dentro da própria comunidade cristã evangélica, homens e mulheres de Deus, pseudos, né, homens e mulheres de Deus, querendo viver uma falsa ética cristã. E a sociedade quer ver no mundo tão corrompido, prostituído, tão sem ética, quer olhar para a sua vida, pastor Alessandro, para a tua vida, Marcelo, para a minha vida, e ver a ética de Cristo. Que essa ética quem dá é o Espírito Santo, aonde ele vai ensinar, não matarás. Você, pelo temor do Espírito Santo e a ética espiritual cristã, você vai ter aquilo dentro de você corroendo. Sim. Porque senão seria muito fácil quebrar as éticas cristãs, porque eu posso tudo, não tem problema, o mundo é assim. Mas Jesus falou, vocês não são do mundo, vocês são peregrinos em terra estrangeira, vocês são forasteiros, vocês não são desse mundo. Paulo ainda fala em Romanos que nós somos embaixadores da parte de Cristo, ou seja, esse mundo não nos pertence. Mas enquanto, pastor Alessandro, estivermos vivos na face da terra, a ética, principalmente para os cristãos, lavado e remido no sangue do Senhor Jesus, é supra-sumo de vida. Não é exceção, é uma regra. É uma regra. Oh, glória, né, irmãos? O ambiente aqui hoje está forte, né? A gente vê aí cada um com o seu pensamento, opiniões, dentro, né, de um bate-papo sadio, né? Falando nesse repertório sobre a ética, né? Nós convivemos com pessoas, né? Isso é importante a gente sempre ressaltar a convivência que nós temos com pessoas. E o pastor Joel deixou bem claro aqui, né? Sobre esse paradigma, podemos até dizer esse paradigma, né? E a gente tem que ter comunhão com as pessoas, né? O nosso relacionamento social. Então, a gente convivendo com essa situação, né? A gente vai seguir toda essa regra de fé, que é o cristianismo debaixo dessa ética cristã. Meus irmãos, olha só o que diz aqui. Diversos conceitos sobre ética, conceito filosófico, né? Nós temos aí grandes pensadores, sábios, né? Homens que tiveram esse conceito dentro da ética, né? Dentro desse preceito, dentro desse comportamento. Isso é muito bom. Conceito político, estadista, governamental. Irmãos, se eu estou
assumindo uma responsabilidade de governo, se eu estou governando dentro de casa, agora, se eu não tenho ética para governar dentro da minha casa, como é que eu vou governar lá fora? É verdade. Né, pastor? Impossível. É impossível. Como é que eu vou governar uma igreja? Como é que eu vou ser pastor de uma igreja se dentro da minha casa está faltando ética, responsabilidade, comportamento, está faltando conduta? Existem muitos pastores que vivem assim, né? Sim. Né? Vive debaixo de uma falta de ética e quer governar dentro de uma igreja. Isso é um perigo. A Bíblia nos relata e nos ensina que no finais dos tempos seriam dados 2 grandes sinais para a humanidade. E, pastor Alessandro, com todo respeito, eu acho tão lindo esses sinais, porque estão se cumprindo profeticamente. Amém. Glória O primeiro a Deus. grande sinal seria a apostasia, apostate da fé, apostasar da sua fé. E no meio cristão isso é muito forte, porque homens vocacionados para o ministério, a Bíblia fala que chegaria ao ponto de serem gananciosos, avarentos, amantes de si próprio, Voltado às fábulas, né? às fábulas, enriquecimento, ou seja, totalmente antiéticos, sem ética Ganancioso. nenhuma. Ganancioso, porque eles quebraram a ética que é Cristo Jesus, os dogmas da religião, que está lá, os 10 mandamentos, não mudou. Sim, não. O próprio pessoa Jesus fala, eu não vim revogar a Isso, lei. eu vim Cumprir. e ele cumpriu. Só que, além da lei, ele implementou a graça Sim, pela ética que ele tem pelo pai dele, porque ele falou: Pai, se o pecado entrou no mundo através da rebelião no céu e depois na terra através do jardim do Éden, eu tenho uma ética contigo, o Senhor é meu pai, eu sou seu filho. maravilha, né, Se irmãos? cumpriu o plano da cruz do Calvário. Glória a Deus. Porque João 3,16 fala que Deus amou o mundo antes da fundação do mundo de tal maneira. Ou seja, a ética do amor, ela é soberana. Ela transcende pessoas, valores e caráter. E esses homens, no meio cristão da atualidade, mulheres, dizendo que são profeta e profetiza, falando em nome do Senhor, cometem falta de ética. Porque o Senhor não está falando através da boca deles. Eles querem liderar talvez ministérios, né, faraônicos, grande quantidade de membros, mas não governa a própria salvação, porque a salvação é individual. E para você alcançar a salvação em Cristo Jesus, é com a ajuda do Espírito Santo de Deus, obedecendo a palavra de Deus, meditando, estudando e colocando as éticas cristãs em prática. Porque se não praticarmos em vida, não tem como praticar Não tem após chance, vida. não tem chance depois. É muito difícil ser cristão, concordo, não é fácil ser crente. É renúncia. Para o crente tudo é mais difícil, pastor. Sim. Mas a partir do momento que o crente é diferente, um exemplo, senhor, eu morei alguns anos lá na cidade do Rio de Janeiro, na capital do Rio. Uma bela cidade, sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. O meu filho caçula, o Theo, ele é carioca, nasceu lá. Sim. Só que lá tem uma cultura portuguesa deixada pelos ancestrais da tal da merenda. São Paulo tem também, aqui em São José dos Campos tem, não vamos ser falsos, que é uma coisa a nível nacional. Mas lá no Rio de Janeiro é tão cultural, se você falar, olha, eu sou cristão, eu sou evangélico, sou crente, eu não dou merenda, você é um ET. Meu Deus. As pessoas te olham de outros olhos, porque era tão comum a ética nisso, valores. A salvação fala que valores, santificação, não se negocia. Não. Porque a palavra de Deus fala para você vigiar e guardar a coroa da salvação para que ninguém tome. Mas quem que é essa pessoa que pode tomar sua coroa? A pessoa que não tem ética e vai ensinar você a ser fraudulento. A ser sem ética igual a ele. E contamina, contagia. Sim. Por quê? Se você pegar uma laranja dentro de um cesto com 12 formosas laranjas, doce, suculenta, pode fazer receita de bolo, pode fazer suco, o que for com elas. Você vai deixar elas sadias e bonitas na sua geladeira. Mas se você cismar colocar uma laranjinha podre lá no meio, volta para ver o que acontece depois de alguns dias. Nada aproveita. Nada. Só que o evangelho de Cristo é loucura para os homens. Sim. Por quê? Com Deus é diferente. Você tem ética cristã. Ah, pastor, então você vai estar perdendo, porque quem deu a merenda ganhou e você não ganhou. Ei, com Cristo eu ganho perdendo. Eu apareço desaparecendo. Porque é o que é loucura para os homens é sensatez para Deus. E a ética cristã vale muito a pena sendo praticada e colocada em prática, em ordem. Sim. Irmãos, eu quero aqui apenas ressaltar aqui um assunto que o pastor Joel falou. Falando da laranja estragada, né?
que ela pode corromper as que estão ali bela, bonita, para ser degustada. A Bíblia diz assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. Quantas pessoas trouxe princípios, né, dentro de uma família, com princípios, com bons ensinamentos, mas as más conversações, de repente, corrompeu aquele costume familiar. A Bíblia diz assim que um abismo puxa o outro, né? Então, quando a gente fala dentro dessa questão de ética, hoje eu quero bater bastante em cima desta palavra, ética, para você entender que a ética é um conjunto de regras a ser seguido, falando de comportamento, falando de conduta. Eu não posso ser levado, como diz um ditado, Maria vai com as outras. Está cheio de pessoas assim, Maria vai com as outras. Isso é um grande perigo. Se você teve princípio, você não precisa ser levado por conversações que te levam a uma corrupção. Tem muitas pessoas que são corrompidos, que não aguentam, que acaba se tornando fraudulento, né? Isso é um perigo para a sociedade. Você veio debaixo de um ensinamento, de uma orientação dentro da sua família. Eu não posso seguir a fábulas, eu não posso apostar da minha fé, né? Porque a Bíblia diz assim, que naqueles dias homens apostatarão da fé, dando ouvido a espírito enganadores. E olha só, e a doutrina de demônios. Irmãos, é um perigo. Se você está dentro dessa ética de comportamento, a orientação dos seus pais, da família, até mesmo do seu pastor, segue essa regra, vai até o fim, porque no final de tudo isso, você vai receber uma recompensa, a coroa da vitória, meu irmão. Olha, eu quero bater em cima disso aí. Você tem que ir até o fim. Vai até o fim. Tá difícil? Tá. Não tá fácil? Não. Mas você está do lado de Jesus, o nosso amigo, o nosso orientador. Ele fala assim, dentro dessa ética: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, fechou aí. Não existe atalho, não existe outro caminho para ser seguido. O próprio Jesus retratou comigo, com você, com todos nós, que ele é o caminho, seguindo essa ética. Então pense muito bem nisso, tá? Convivência, o que é ética, viver os padrões, seguir as regras, né? Isso faz parte da nossa vida. Vamos lá? Próximo passo, segundo passo aí, a Bíblia, o manual da ética cristã. Ah, meu querido irmãos, a Bíblia, Meu Deus, o nosso manual. O que você acha da palavra do Senhor? Como você acabou de falar, é o nosso manual. Nada vem sem manual. E nós chegamos com esse manual. Seguindo esse manual, nada nos afetará. Nos atrapalha, né? Exatamente. Nos atrapalha. Esse é o nosso manual. Seguindo esse aí, nada nos afetará. Esse é a nossa doutrina, é o manual. Mas muita gente desvia do manual. Sim. Né? Pega, eu sei montar, comprou um carro, até um carro chega com manual. Se seguir aquele manual, o carro vai durar muito mais do que sem aquele manual. Tem que ter o manual, né? Tem que Você ter o manual. compra uma máquina de lavar roupa, ela vai te dar todo aquele trâmite, né? Todos os adereços, ela vai te dar todo o manual de como seguir passo a passo. Passo a passo. Se eu fugir daquilo que foi colocado dentro daquele manual, estou perdido, meu irmão. Agora, olha só que interessante. Quando nós falamos do manual, que é a palavra, a Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminho, meu irmão. O manual da palavra dentro dessa ética do cristianismo é a palavra. Nós não podemos fugir da palavra. Olha só, a Bíblia diz no livro de Salmo, você vai ver lá: bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes teu prazer na lei, e na lei do Senhor,
medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto. Para produzir, segue a ética, medita na lei do Senhor. Você quer ter sucesso na vida espiritual? Medita na palavra dia e noite, porque ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra é luz para os nossos caminhos. Se você acha que está em treva, corra para a palavra, leia a palavra, pega o seu manual dentro dessa ética, porque você vai ser tratado delicadamente pelo Espírito Santo. Ele vai guiar você, ele vai cuidar de você. Olha só, é importante que o mesmo a manuseie bem para o eficiente desempenho de sua missão. Você quer pregar a palavra do Senhor? Você tem que manusear ela. Olha o que diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade de Deus. Você tem que manejar. Irmãos, está cheio de pessoas aí que acham que maneja a palavra. Isso é um grande perigo, né? Muito. Porque texto sem contexto vira pretexto. E está cheio de pessoas que usam pretexto. Pastor Alessandro, Deus deu um grande presente para a humanidade. As pessoas falam assim: ah, pastor, eu sei que a cruz do Calvário, a salvação em Cristo foi o maior presente. Foi. Mas Deus não deu um único presente. Lembra que na criação de todas as coisas, e quando Deus criou o jardim de delícias chamado Éden, e lá ele colocou Adão através do pó da terra, do barro, ele fez um boneco inerte e soprou na narizes do boneco e deu fôlego de vida. Depois ele viu que aquele alma vivente, aquele ser Adão que ele criou estava muito triste. Ele criou uma adjuntora da costela através de um sono profundo. Só que pelo pecado e desobediência de Eva e de Adão, eles perderam, sabe o quê? O relacionamento diário e íntimo com Deus. Sim. Isso é um grande perigo. Mas olha que a ética trouxe de novo. A palavra de Deus, o grande presente, que diariamente você tem ela. Diariamente Deus continua falando contigo e comigo na face dessa terra. Amém. Deus só não está mais daquela maneira como ele vinha todo dia, na viração do dia, se apresentava ao casal no Jardim do Éden. Devido à escolha por quebra de ética, que ele deixou uma ética estabelecida. Só que, quando eles foram expulsos do Jardim do Éden, perderam ali a presença diária de Deus. Sim. Mas a ética, que é a palavra de Deus, a Bíblia, novamente, diariamente, pastor, o senhor pode abrir nos 365 dias do ano, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, a palavra de Deus, quantas vezes for, ele vai falar contigo diferentemente. O Espírito Santo vai queimar no seu coração diferente. Se o Senhor fizer um teste de abrir a mesma palavra diariamente durante um ano inteiro, 365 formas diferentes da multigraça de Deus através da Bíblia. Então, além de ser um guia, um manual, uma fonte inspiradora do Espírito Santo para a nossa vida, é o melhor presente que Deus deixou para a humanidade viva na face da terra. Porque se uma criança já alfabetizada pegar para ler, ela vai entender. Sim, claro. Se um doutor com mais elevado grau de estudo, com pós-doutorado, com mestrado e por aí pós-graduação, afora, quiser, na simplicidade do coração, estudar, ele vai entender. Sim. Ou seja, a palavra de Deus é a fonte inspiradora, é o guia, é a bússola, é o manual da ética cristã. E é um presente. Sim, é uma presente dádiva de Deus, gratuita. né? É um porque se você for analisar, dificilmente uma pessoa que não tem acesso a um exemplar, sim, no mundo, no globo terrestre, desse livro chamado Bíblia. É muito interessante. Livro dos livros, né? O mais vendido, comercializado e lido no mundo. Já tentaram, por falta de ética, bular os dados, as informações, mas entra ano e sai ano. Campeão de venda e de leitura é o best-seller de Jeová. Oh, glória 76, a Deus. É 66, né? 66 capítulos, dividido entre o Antigo e o Novo Testamento. E que qualquer um que lê, praticar essas éticas, além de ter mudança visível, cultural, familiar
Nossa, terrena, tem tudo, tem tudo. que todos vão observar, e ainda se morrer, ainda vai dar glória eterna. Maravilha. Irmãos, nós temos aqui a palavra do Senhor em mãos, né? Toda a sua produção, desde o papiro, pergaminho, né? Toda a sua produção para chegar até em nossas mãos, papel impresso, né? Hoje você tem aí 66 livros que você pode carregar. E mesmo assim, tem pessoas que desprezam, né? Antigamente, eles pegavam o papiro ou o pergaminho, eles teriam que abrir aquele rolo, né? E a interpretação, a dificuldade. Quantas pessoas morreram por causa deste livro? E ainda existem pessoas que desprezam os valores que tem dentro dessa verdade, genuína e verdadeira, né? As pessoas tentaram de tudo quanto é jeito, né? Até mesmo com aquela sementinha do mal para tentar tirar, exterminar a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz assim: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E um adendo nesse tema, né, nesse segundo tópico, a Bíblia Manual da Ética Cristã. Mas, pastor Joel, e antes do advento da criação da imprensa, de Gutenberg, como fazia que se a Bíblia impressa, ela não é tão velha assim? Não. O mundo é antigo, mas a palavra de Deus impressa, ela não é tão velha. Não é tão velho. Mas pela ética, Deus ensinava a tradição oral de pai para filho. Adão colocou os filhos no colo, é assim, assim, assado. A orientação oral, né? Ou seja, a linhagem foi até o invento do papel no Egito, né? O Sim, papiro da papiro, planta, sim, né? da do planta. junco fizeram, até chegar ao papel moderno, mas a ética do ensinamento da palavra de Deus nunca morreu. Pelo Maravilha. contrário, ela oralmente ela só crescia, porque de pai para filho, fielmente. O meu filho, o caçula, o Theo, está com 6 meses de idade. E às vezes minha esposa em casa, nossa, para de repetir isso para ele. Mas eu ponho ele e repito de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Sim. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do nosso Deus pairava sobre a face das águas. E eu vou até um certo ponto, porque como ele só tem 6 meses, ele vai entender aquilo ali. Daqui a pouco ele já está com 1 ano, vai entender a segunda metade. Assim vai. Até o ponto que ele vai ter curiosidade, papai, quero ler essa Bíblia, Sim. porque a história que o senhor já contou por tradição oral já está queimando no meu coração. Sim. E então essa prática, essa técnica é utilizada desde a escultura primitiva até uma certa parte da história, porque depois da criação do advento da imprensa, né, do Gutenberg, Sim, aquele com alemão, certeza. tudo certinho que nós conhecemos, que é uma história mais alongada, para chegar a esse formato bonito, que qualquer um carrega, né? Que ela pode Sim, ser capa preta, claro, marrom, com certeza. bege, rosa, colorida, não importa o formato que é o Hoje livro. as pessoas carregam até no celular, né? Tecnologia, né? Tablet, No tablet, celular. esses iPhone, essa Sim, tecnologia. Mas o que é importante é isso, que a ética não deixou a tradição oral Sim. do ensinamento ético morrer. Nós não podemos perder esses valores, né? Não podemos perder esses valores. Eu acho interessante o povo judeu, né? Quando ainda já menino, já levava na sinagoga, né? Para aprender a Torá, né? O Pentateuco, né? 12 anos tem que recitar. Aos 12 anos teria que recitar. Até mesmo Jesus, quando conversava com os doutores da lei, né? É porque já era de costume levar as crianças para esse aprendizado, né? Que era ler a Torá, que era o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Eles teriam que ler de cor e salteado, né? Eles não poderiam falhar nisso aí, né? Isso é muito interessante, irmãos. E hoje? Como nós estamos hoje? Será que você tem meditado na palavra, o manual? Porque é um manual. Será que você tem levantado de manhã, tem feito a sua oração, a sua leitura devocional? Porque antigamente isso era um ritual. E hoje, como nós estamos tão relaxados? Desculpa a minha palavra que estou usando hoje aqui. Nós estamos tão relaxados por ler a palavra do Senhor. Nós temos que meditar, porque a palavra está dizendo que eu tenho que meditar de dia e de noite. Eu tenho que meditar nela. Porque isso vai me trazer tranquilidade, serenidade. Mesmo no momento de turbulência, de dificuldade, você vai ter a palavra guardada na tábua do teu coração, meu irmão. Isso é muito importante dentro desse contexto que nós estamos falando, a Bíblia, o manual da ética cristã. Olha só, pensamento. Um bom profissional sabe empregar bem as ferramentas de seus ofícios. Essa eficiência não vem de forma automática, mas pelo estudo e pela prática.
Para você ser um doutor, foi automático? Você do nada começou a exercer a função de doutorado? Não. Teve estudo, teve prática. Assim é a nossa vida também, diante dessa leitura. Eu não vou ser um pregador, eu não vou ser um pastor, eu não sei qual é o tipo de função espiritual, ou até mesmo diante dessa nomenclatura profissional. Mas tudo requer de nós estudo, leitura, para que você venha crescer tanto na graça e no conhecimento. Anda com esse manual, tá bom? Vamos lá. Temos aqui, terceiro tópico, aonde já está. História dos filósofos na ética. Olha só, dentro da ética, Aristóteles, né? Você vê aí grandes homens. Quando a gente fala de filósofo, a gente está falando de homens pensadores, sábios, né? Que adquiriram sabedoria dentro dessa expectativa, que diante da sociedade teve uma boa homilia, né? Uma boa apresentação. Será que, para mim fazer uma boa apresentação dentro da ética, eu estou tendo uma boa leitura? Será que para mim apresentar uma exposição de palavras, né, eu estou crescendo dentro desse conhecimento? Porque aqui está falando de homens que também tiveram dentro desse quesito que é a ética. Aristóteles, né? Com 18 anos ingressou na academia de Platão. Meu irmão, se falar de Platão você vai longe. Iremos galgar dentro desse conhecimento. Platão foi seu professor, seu mentor, que ensinou a entender o que é ética, comportamento. Nós temos que ter ética, meu irmão. Temos que ter comportamento. Temos que vivenciar com a sociedade, ter bom relacionamento interpessoal. Será que eu estou tendo um bom relacionamento com o meu vizinho? Será que você está tendo um bom relacionamento com as pessoas que estão do seu lado? Porque não adianta nada eu mostrar que eu sou cristão, mas eu não tenho bons relacionamentos com as pessoas que vivem do meu lado. Nós temos que viver com um bom relacionamento. Eu tenho que interagir, que realmente o Espírito Santo habita dentro de mim. Porque falar do Espírito Santo é falar do fruto, alegria, paz, amor. Será que eu estou vivendo o fruto do Espírito Santo dentro da minha vida, né, social? Porque dons espiritual, vai pensando que dom espiritual leva para o céu, não leva não, meu irmão. Ah, porque eu profetizo, porque eu falo línguas estranhas, isso é uma evidência do Espírito Santo. Mas o que leva para o céu é quando eu tenho o fruto do Espírito Santo dentro de mim. Quando eu amo meu irmão, porque Jesus, ele fala assim, eu não vim revogar a lei, mas vim cumprir. Mas eu vou deixar aqui um mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Será que eu tenho amado meu irmão? Ou eu estou torcendo o nariz para ele? Ou eu estou falando mal quando ele vira as costas? Depende da minha posição e comportamento dentro dessa ética. Isso nos ensina até mesmo grandes homens pensadores e sábios que falaram dentro desse contexto. A ética cristã. Aristóteles falou de ética. Nicolau Maquiavelli, ele também falava da ética. Falando de comunhão, mesmo trazendo esse repertório da sua exposição de palavra, ele trazia dentro desse consentimento. Ética, viver bem com as pessoas. Platão, né? Falar de Platão é falar de um grande mentor, falar de um grande homem, um grande sábio, né? Até mesmo Aristóteles, né? Ele fala sobre esse grande repertório desse grande homem. Vamos lá? Opa, esquecendo aqui de Sócrates. Não. Filósofo grego, considerado o primeiro filósofo, extremamente preocupado com os problemas éticos. Preocupado, meu irmão, né? Eu não posso romper esse padrão de regra. E ele estava preocupado com isso. Vamos lá para o próximo. Agora é um assunto bem interessante. A ética cristã na família. Irmãos, dentro da nossa família, qual é a sua convivência que você tem com o seu pai, com a sua mãe,
com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu parentesco? Qual é o tipo de convívio que você está tendo dentro desta ética cristã com a família? Porque o próprio Deus, ele constituiu a família. A família veio da criação, o próprio Deus criou esta família. E nós somos famílias de Deus. Mas qual é o seu convívio? Será que nós estamos tendo bom relacionamento com os nossos irmãos? Com os pais? Será que eu estou cumprindo o papel de marido? Porque isso é o meu papel. Seguindo a ética cristã, será que eu estou sendo um bom esposo? Será você, esposa, está sendo uma pessoa bacana para o seu esposo também? Né? Isso não pode fugir da ética, porque é uma regra a ser seguido. Quebrar os parâmetros da ética dentro da família é perder a família. Quantas famílias estão perdidas por aí? Quantas famílias estão aí sucumbindo? Sabe por quê? Porque não segue mais os padrões éticos. Não tem mais respeito. Não tem mais fidelidade. Não tem mais comprometimento. Isso é um grande perigo dentro da sociedade. Nós estamos vendo aí a sociedade paulatinamente sucumbindo junto com as suas famílias. Famílias que estão desesperadas. Pessoas que estão vivenciando momentos ruins. Filhos que não respeitam mais os pais. Os pais que não também respeitam os filhos. Isso acontece, pastor Joel? Muita coisa. Muita coisa, né? O mundo, ele é regido por estruturas familiares. É uma premissa básica que não se pode quebrar, não se pode romper. Não querendo entrar em assuntos polêmicos, ideológicos ou viés político, não, nada disso. Mas quando a palavra de Deus fala em Gênesis, capítulo 1, do versículo de número 27, criou Deus macho e fêmea, é família, pai e mãe. Porque para procriar a espécie humana e aumentar sobre a face da terra o número de habitantes, é necessário um homem se unir a uma mulher, fazer um casamento e gerar vidas. Porque homem com homem não procria, nem mulher com mulher. Porém, a família é o alicerce da sociedade. É a base que Deus instituiu para o convívio de normas de éticas e condutas cristãs ser aplicada. Sim. Tudo por causa da família. Não é por causa do indivíduo sozinho, uno. Não. Não foi por causa de Adão. Foi por causa de Adão e Eva. Formou-se. Adão e Eva formou-se e constituiu uma família. Tudo bem. Pecaram, pisaram na bola. Não estão mais no jardim do Éden, jardim de delícia. Foram expulsos do jardim do Éden. No jardim do Éden tem lá os querubins, né, da guarda-raia tomando conta para que ninguém adentre. E pro lado de fora? Lá de fora instituiu-se a família. Foi a primeira família do mundo. Foi a primeira família. Adão e Eva. E baseado nessa família, me perdoe, Deus instituiu essa ética familiar. Só que se nós formos ver lá na antiguidade com Adão e Eva, Caim e Abel, quebra de ética familiar. Um irmão não suportou Deus agradar do sacrifício ciúmes, do outro, né? por ciúmes. Porque a falta de ética entra toda a maledicência, o pecado, a inveja, todas as obras do inimigo. Quebra os padrões da ética. E a ética não, o irmão dele era muito ético. Que tal ponto que até o que ele ia sacrificar ao Senhor era de todo o coração. Só que o sem ética, né, Abel, opa, tem que matar esse cara, sabe por quê? Ele é ético demais. Ele é santo demais. Ele agrada demais esse Deus vivo. É um perigo. Tô com raiva. E nos mundos de hoje, se passaram assim mais de 5 mil anos, né, que tem a existência da face da Terra, que ninguém sabe ainda o denominador comum da idade correta da Terra, mas os judeus no calendário deles já estão mais de 5 mil anos e pouco. Então vamos dizer que uns 5 mil anos atrás já existiam esses problemas familiares, conflitos internos. E no Brasil, no século 21, pleno ano de 2020, nós estamos vendo muitos valores familiares desconstruídos através de sociedade, programas de televisão, noticiário, série, minissérie, para tentar minar aquela base que é coluna chamada família.
com antiéticas, com inverdades. Verdade. Porque atrapalhando a família, quebrando a família, o caos se impera. Quer ver um exemplo? O marido está lá casado com a esposa, aí ele arruma uma amante, os filhos já vão ficar revoltados porque o pai já não é mais paterno, Sim. patriarcal com a mãe e com os filhos, já construiu uma outra família. Aí o filho se revolta, vai pra droga, vai portar um revólver, começa a assaltar, a matar. Nisso a polícia vai estar tendo um trabalho maior, aumentando a estatística da polícia militar, porque está tendo mais homicídio, mais assalto. A filha já não quer mais saber de igreja, de religião nenhuma, já está indo para uma vida totalmente descambada. Ou seja, já se destruiu por falta de ética uma família. Isso é um exemplo banal, mas que acontece. Acontece. Mas glória a Deus que tem aquelas pessoas que tentam preservar a família, porque família é herança do Senhor. Graças a família Deus. é presente de Deus na terra. Maravilha. E sem a ética familiar cristã colocada em prática, nenhuma família tem sucesso. Pode ter a tecnologia que tem na face da terra, como no livro de Daniel, na antiguidade, falou que a ciência, nos tempos atuais, iria se evoluir, evoluiu, Sim, pastor Sandro. evoluiu A muito. ciência está assim, de uma forma assim... Gigantesco, né? Gigantesco, foi uma coisa assim, fiel que Deus fez. Só que a ética de Cristo Jesus que é mais gratificante familiar. Por quê? Porque lá em 2 João, se eu não me engano, 3:17... ou 3:8:17, me perdoa, mas pode ir lá que está no 2 João 3, que o diabo veio, né, fazer algumas práticas com pecado, que quem peca é do diabo, e o diabo veio para pecar. Mas, para desfazer as obras do diabo na terra, que se manifestou o Filho de Deus, Graças que é a o Deus. Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se ele se manifestou na terra para desfazer a obra do diabo, então é possível você, pai e mãe, ensinar os seus filhos nos valores éticos cristãos, éticos morais. Porque independente da religião, independente da sua criação, caráter, ou você tem ou você não tem. É, verdade. E hoje em dia estão ao ponto de alguns ministérios, igrejas, que eu não falo ministério igrejas, né? Eles não querem trabalhar caráter. Eles querem preparar pessoas para assumir certos trabalhos dentro de uma igreja. Talvez um trabalho com casais, com adolescentes, jovens. Mas os líderes ainda não foram preparados através do caráter. Porque eu não conheço ninguém na palavra de Deus que foi promovido por Deus, que foi honrado, habilitado através da unção, através do azeite, Sim. habilitado, levantado, sem antes ter o caráter trabalhado e tratado. Porque a ética familiar vai permitir, quando Deus pegar os nossos filhos, a nossa herança, e trabalhar neles, eles entenderem que vale a pena a ética e valores familiares. Pai e mãe, em Efésios 6, começa que honrarás teu pai e tua mãe. Mas lê lá em Efésios 5 que fala antes. As pessoas pulam etapa, falam dos mandamentos, os 10 mandamentos. As pessoas querem hoje uma família feliz, aquela família da propaganda da Doriana, da Margarina. Um cachorro bonito, uma esposa bonita, um marido bonito, uns filhos bonitos, mas não querem o principal, que é a presença de Deus no meio familiar através da ética. Meu Deus. E essa presença só vai ser conquistada por um pai, por uma mãe, no meio familiar, quando esse guia chamado Bíblia, essa bússola, for a ética familiar botada em prática, exercitada, manuseada diariamente. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que ler a Bíblia todo dia? Não, seja você a Bíblia. Sim. Para o seu filho, para a tua esposa, para o seu vizinho, para a sua família, para a sua parentela. Seja você ético. Seja você diferente da contramão. Eu costumo dizer que muitas pessoas falam que religião e política não se associam, não se assemelham. Não quero entrar nesse tema, mas a ética familiar, a pessoa vai saber que se Deus fala assim, honrarás pai e mãe e família, e estão criando leis para destruir famílias, destruir pai e mãe, vamos ter que colocar a gente nossa lá dentro, sim. Sim, claro. Por quê? É valores éticos, familiares colocados em prova. Então a gente precisa tomar uma postura mais ativa, mais presente sobre ética e sair da nossa zona de conforto, porque tratar a ética familiar só no meio da sala ou na mesa durante a refeição é muito fácil, mas quando a sua família, através de éticas errôneas, éticas não cristãs, pode ser destruída do dia para a noite e vão ficar omissos, pastor? Meu Deus.
é complicado, né? Se a gente não colocar a pessoa certa para governar, a gente perde valores, né, dentro da sociedade, né? A Bíblia fala assim, Ashirei Hayam She Yová Emohavi, em hebraico, tá? Que diz assim, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor, né? Então, quando a gente vê que a gente somos regidos por Deus, né? A gente tem um governo de Deus dentro da nossa família, pai vai bem, a mãe vai bem, os filhos vai bem, é porque você está dentro desse regime espiritual, você está sendo conduzido por Deus. Então valorize a família que você tem. Olha só, uma exposição de orientação que o pastor Joel agora aqui denotou com as suas palavras, né? Ele trouxe esse lindo argumento para orientar famílias, né? E tem muitas famílias desestabilizadas, perdendo, sucumbindo. Então isso é fato. Então é hora de acordar, Brasil. É hora de acordar, família. Porque nós não podemos perder esses valores. Dentro dessa Constituição que o próprio Deus, ele fez essa linda mensagem espiritual para a tua vida, né? O próprio Deus criou, o próprio Deus fez. Então nós temos que acordar, né? Para que possamos realmente entender o valor de nossas famílias, o valor de cada pessoa que está do nosso lado, irmãos, irmã, e até mesmo dentro das nossas igrejas. Olha só, para a gente acordar, teve que acontecer essa pandemia, né? Famílias se juntaram, famílias tiveram aquela novidade de vida, pais brincando com filhos, né? Você vê aí o relacionamento de esposo com esposa, momento de namoro, teve essa aproximação por causa de um vírus, né? Trouxe esse momento de família e que possamos viver em família. Não é por causa de vírus, não. Você vai viver com a sua família o melhor de Deus dentro da sua casa, tá bom? A gente vai para uma pausa aqui e já já a gente vai estar voltando novamente e finalizando no nome de Jesus. Vamos ouvir um louvor aí e depois eu quero agradecer os ouvintes que estão participando também conosco na UAU Web TV, na programação Itipar, Pastor Alessandro Rodrigues. Oi? Tem que abrir. Ah, eu também não sei como é que...
Olá galera, sejam bem-vindos, eu sou o Júlio Eletromec e estou aqui para falar para vocês que iremos iniciar um programa chamado Help Cars, um programa que é voltado ao setor automotivo, para você leigo e para você profissional. Se você quer saber um pouco mais sobre a manutenção do seu veículo, a parte de geometria automotiva, como é que funciona todo o sistema operacional mecânico do seu carro, esse programa vai ser voltado para você leigo e para você profissional da área automotiva. Para você leigo ter um maior conhecimento sobre a manutenção do seu veículo preventiva e corretiva, este é o programa. E para você profissional da área, estaremos divulgando dicas técnicas e também conteúdos técnicos para você facilitar a manutenção dos veículos em sua loja, certo? Estaremos convidando os profissionais da área, o qual estaremos tirando a sua dúvida técnica ao vivo. Não perca! Help Cars, toda segunda-feira, a partir das 18 horas, aqui na UAU Web TV. Estamos de volta mais uma vez, agradecendo você que está aí nos acompanhando. O meu muito obrigado. Hoje foi um momento tão especial, levar ética, né? De entender a questão da ética. Meu amigo pastor Joel Vieira, né? Isso. Deus abençoe aí a participação aí, de poder estar dentro dessa exposição de palavras, tá? Meu muito obrigado. E agradecer as pessoas também que estão acompanhando você. Fica à vontade, viu? Quero fazer um agradecimento especial à minha esposa, missionária Priscila Bendia Vieira, as minhas filhas Eduarda, Isabelle, Zahara, meu filho Theo, a minha família, a todos os amigos, parentes, familiares que estão nos assistindo. E primeiramente quero agradecer a Deus e louvar pela vida de vocês. Amém. Porque parece que não, mas vocês são instrumentos portadores das boas novas em tempos tão difíceis. Amém. E assunto ética é muito difícil ser lidado. Sim. É um tema muito delicado. Então que Deus continue abençoando muito a vida de vocês. E em agradecimento especial à vida do Marcelo, esse trabalho lindo, generoso que ele faz. Ao Motoclube, né? O Old In Brasil, a esposa do Marcelo. Que Deus continue vos abençoando. A tua vida, pastor Alessandro. Amém, amém. Ao teu ministério. Obrigado. Que o Espírito Santo possa dar cada vez mais graça e direcionamento. Amém. E eu, como profeta, ministro do Evangelho, quero deixar uma palavra profética para esse canal de televisão. Que não ficará só nesses programas. Amém. Né? Que o Senhor Deus possa derramar graça para ter uma grade, por que não 24 horas? Jornalismo, esporte, cultura, entretenimento. Revor que nefácia declomandácia. Em nome do Deus vivo de Israel, onde tem uma porta aberta falando do Evangelho de Cristo Jesus, tem que crescer e multiplicar e tem que dar frutos. Então eu profetizo na vida da TV UAU TV, na vida do nosso querido amigo Valtenci e os demais amigos que estão aí nos assistindo, meu querido papai, minha mamãe, Joelson, Márcio, meus tios, minhas tias, meus amigos, primos e primas. Enfim, são tantas pessoas que não daria agora para lembrar de todos. Meu irmão Tiago, com carinho, e a todos que estão aí. Maravilha. Um beijão no coração de cada um em especial, na de vocês. Maravilha, Deus abençoe. Marcelo, amém. Faz aí seus agradecimentos também. Eu queria agradecer todos aí, todos os membros dos motoclubes em geral, né? Não só o meu motoclube, que é o Old Indians. Queria agradecer aí também o grupo nosso, Abraçando a Rua, os voluntários da solidariedade, se quiser, né? O pessoal também do SJC Sem Fome, Covid-19, que tá o pessoal da Demicard também, incansável, de segunda a segunda, é sábado, foi feriado. Eu, no caso específico, estou de voluntário na logística, nas entregas. Mas até chegar a entrega tem a arrecadação, tem a montagem. Aí de manhã carregamos o carro e vamos de bairro a bairro, porta em porta. E já foram praticamente 17 a 18 mil cestas entregues de porta em porta. E agradecendo os outros grupos nossos de doações também, a Carmen, a Mônica, a Dani, a Tati, que é Zona Leste. Agradecendo a todos os pastores aqui, a todos os irmãos, amém, a todos os cristãos aí, entendeu?
agradecendo ao microfone aqui. Aí. Continuando o agradecimento. Aqui, ó. E agradecendo aqui ao nosso bom Deus por nos permitir esse momento aqui tão especial. Especial para mim, eu tô nervoso também, que não estamos acostumados com a televisão, o convite do pastor, Maravilha. o convite do nosso pastor, amém, do pastor que fica atrás das câmeras aqui, ó, cuidando de tudo aqui, ó. Ele cuida das imagens, cuida do som, cuida de tudo aí, ó. Gratidão, gratidão é a palavra. E a palavra que nós temos que ter agora é fé, muita fé. Irmãos, eu quero aqui também agradecer os que estão aí nos acompanhando. Raquel Chaves, Priscila Vieira, Tiago Vieira, Tânia Basto, Fica à vontade, faz e os demais, Valtencir, Cris, Deus abençoe. Alexandra, minha esposa também, que está aí acompanhando nessa produção. O meu muito obrigado. Marcelo, muito obrigado também pela sua apresentação aqui hoje, falando aí da sua atividade. Deus abençoe, amém. Que Deus continue te usando grandemente, amém, nessa terra com essa atividade, né? E que Deus venha alargar, né? Essa é a visão aí que a gente quer através desse propósito de Deus. Amém. Pastor Joel. Eu não posso deixar também de agradecer Luciano Campos, meu amigo, católico fervoroso, praticante da Palavra de Deus, que acompanhou a nossa live, a pastora Daniele Ramos, da Assembleia de Deus Unidos em Cristo do Rio de Janeiro, que tem uma pessoa que pratica ética, e é ética que eu conheço com caráter, essa pastora. E você, meu irmão, minha irmã, que eu não pude lembrar do seu nome agora, porque são diversos aqui. Meu muito obrigado pelo tempo dispensado de vocês em poder estar prestigiando um pouco sobre a temática da Palavra de Deus. Os que estão nos acompanhando no Rio de Janeiro, beijo no coração. A todos, Minas Gerais, que estão assistindo a nossa programação, Uau Web TV, Itipar. Deus abençoe você. O meu muito obrigado. Pastor David, muito obrigado. Valtenci, até mais. Até quarta-feira, meus irmãos. Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém. Shalom Leculam, fica com Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Itipar. A apresentação, Pastor Alessandro Rodrigues.